Psoríase é uma doença inflamatória, crônica, da pele e das articulações. E é uma doença que a gente diz uma doença autoimune. Então, a parte imunológica que está implicada aí na definição dessa doença. A psoríase não é contagiosa, tá? Ela é só, como eu falei, uma doença crônica, mas não tem nada de contágio. As lesões de psoríase se assemelham muito a outros tipos de dermatites. Então, uma dermatite de contato, uma alergia. Então, qualquer lesão na pele, avermelhada, descamativa, que é o sintoma da psoríase, às vezes até mesmo a gente coloca como de aspecto prateado, né, as escamas. Então, qualquer aparecimento desse tipo de lesão, é bom procurar o dermatologista. Deixar de fazer um diagnóstico ou, às vezes, até fazer muito diagnóstico. Então, muita gente vem, tem uma dermatite, tem uma alergia e ela já vem achando que tem uma psoríase, já vem muito estressado, já vem muito preocupado. Então, qualquer lesão desse tipo, uma lesão diferente, procure um dermatologista. A psoríase, ela não tem cura, né? Como já dito, ela é uma doença crônica, mas ela é uma doença totalmente controlável. Não tem cura, mas você consegue ficar livre das lesões, você consegue ter uma qualidade de vida boa. Existem vários mecanismos aí, vários gatilhos, né, que a gente chama para a psoríase, né? Então, e um deles muito conhecido é o estresse. É o que eu digo, o paciente ele tem que ter uma predisposição genética, tá? Ele precisa ter essa predisposição genética para ter a psoríase, mas muitas vezes a pessoa tem a predisposição genética, tem um pai, uma mãe, um tio, um avô que tem a psoríase, mas se não tiver determinados gatilhos, ele provavelmente não vai desenvolver a doença. E o estresse é um desses gatilhos. Além disso, que outros gatilhos? Mudança de temperatura de ambiente. Então, principalmente quando a gente sai do verão e vai para o outono, para o inverno, menos incidência de sol, a psoríase ela tende a piorar. Má alimentação também, algumas que a gente chama de síndrome metabólica, que é o paciente que está acima do peso, que tem uma hipertensão, que tem um diabetes, esses pacientes também podem desencadear a psoríase ou até piorar uma psoríase que ele já apresentava. Algumas infecções, principalmente infecções bacterianas, tem um tipo de psoríase, vou falar depois, é um tipo de psoríase que ela aparece muitas vezes por infecções bacterianas, às vezes uma amidalite, uma otite, e logo depois aparece como um tipo de psoríase. Outras infecções mais graves, por exemplo, os pacientes HIV positivos também podem aparecer um quadro às vezes bem extenso da psoríase, são os gatilhos, né, que a gente chama. A alimentação, ela influencia principalmente no que a gente fala nesse quesito da alteração metabólica. Como a psoríase é uma doença inflamatória, então a gente conhece os alimentos que têm um potencial mais inflamatório. Então, o que você tem que priorizar mais? Legumes, verduras, carnes magras, farinhas integrais, né? E evitar principalmente o açúcar, lactose, embutidos, que são alimentos que são muito inflamatórios. Então, é importante uma alimentação saudável, como é importante para todo o resto. Os tratamentos, eles variam muito do tipo de psoríase que o paciente está apresentando, né? Então, a gente tem vários tipos. A gente tem a psoríase vulgar, né? O que é a psoríase vulgar? É a psoríase em placas, né? Aquela psoríase que apresenta aquelas placas avermelhadas, descamativas, que pode apresentar em qualquer parte do corpo, principalmente aquelas lesões em joelho, cotovelo, áreas de atrito, a parte de trás das costas, a região lombar é uma região muito acometida, pés, mãos, né? Então são essas regiões também, couro cabeludo, face anterior das pernas também pode apresentar bastante lesão de psoríase, mas o corpo todo pode ser afetado pela psoríase. Então, a psoríase em placas seria mais nessas lesões, mas ele pode piorar e pode ficar um vermelho pelo corpo todo, que a gente chama de psoríase eritrodérmica. A gente tem também a psoríase palmoplantar, que aparece nos pés e nas mãos. Esse caso, muito subdiagnosticado, a psoríase palmoplantar. Acabam tratando como dermatite de contato, como micose, como desidrose, e normalmente a gente precisa de uma biópsia para identificar esse tipo. Outro tipo, a psoríase de couro cabeludo. Às vezes o paciente tem só no couro cabeludo esse quadro de psoríase, e que muitas vezes é confundido também até com dermatite seborreica.
que às vezes até nós dermatologistas ficamos na dúvida. Aí nesse caso a gente lança o uso da biópsia de pele. E a gente consegue identificar porque há tratamentos um pouco diferentes para a psoríase do couro cabeludo que não a seborreia. A gente pode ter uma psoríase invertida, que ela costuma dar mais nas áreas de dobras. Então isso pode acontecer também. Temos a psoríase ungueal. O que é ungueal? Psoríase nas unhas. Psoríase nas unhas pode acompanhar qualquer outro tipo de psoríase, como o paciente pode ter só lesões nas unhas e que muitas vezes é confundido com onicomicose, com a micose das unhas. E às vezes submete-se o paciente a tratamentos longos com antifúngicos e ele tem, na verdade, uma psoríase ungueal. Então, o tratamento varia muito de cada tipo de psoríase, mas a gente tem desde cremes com corticoides, cremes com análogos de vitamina D, seriam parecidos com a vitamina D. Hidratantes, é sempre importante hidratar muito bem a pele com a psoríase, porque ela piora com a secura da pele. Temos também as medicações via oral, que é o metotrexato, a ciclosporina, a citretina, que já são medicamentos imunossupressores. Então dá com muito cuidado, sempre acompanhando com exames de sangue. Algumas medicações como o metotrexato é uma medicação que infelizmente consegue se comprar sem receita, mas é uma medicação que, se não acompanhado a parte do fígado, ela pode trazer sérios riscos. Se não acompanhado. Se acompanhado, a gente não tem risco, mas se não acompanhado, pode apresentar sérios riscos. E além desses tratamentos sistêmicos, a gente tem os medicamentos agora mais novos, que são os imunobiológicos, que são medicamentos que vão agir diretamente na parte imunológica do paciente. Então, ele vai diretamente para essa célula, para esse alvo que é a parte imunológica. São medicamentos muito bons, mas que a gente só lança o uso deles no caso de uma psoríase mais grave, e é uma medicação que precisa ser prescrita pelo dermatologista que está habilitado a esse tipo de medicação. A psoríase, ela é uma doença que ela pode acometer qualquer pessoa, né? Ela acomete tanto homens quanto mulheres na mesma frequência, e ela é mais incidente nas pessoas de pele clara, de pele branca. Os asiáticos e os negros podem ser acometidos, mas num menor número. E ela pega normalmente os indivíduos mais ou menos adultos jovens. Não que crianças e idosos não podem ser acometidos, pode ser. Acho que é importante procurar o atendimento médico, até porque a psoríase ela pode cursar com a artrite psoriática. E a artrite psoriática, quanto antes você entra com a medicação, menos sequelas você vai ter de um quadro de artrite. Então é muito importante, quanto antes a gente começa com o tratamento, melhor, e não ficar automedicando com as pomadas de corticoide, que alguém falou, que a pessoa já usou. Então é super importante fazer um segmento da doença.